Olá, boa tarde a você que nos acompanha agora pelo Portal RC1, iniciando aqui o nosso Esporte Notícias, as principais informações do mundo do esporte chegando até você daqui a pouquinho. Tudo que ocorreu nesse final de semana, a nona rodada também do nosso Brasileirão, tivemos aí Fórmula 1, informações que chegam também da CBF, Seleção Brasileira, para você poder acompanhar com a gente nessa tardezinha de segunda-feira, comecinho de semana, aqui pelo Esporte Notícia. Esporte Notícia que vem também em nome de parceiros. Eu começo em nome lá de Santa Rita de Cássia, confecções, cortinas e persianas, a loja mais completa da cidade, da região, no quesito aí de vestuário e também aquele cuidado com a sua casa, com coleção completinha de cama, mesa e banho, também cortinas para a casa toda. Vai lá conferir os melhores preços, condições especiais também de pagamento na Praça Francisco Simões, número 156. O telefone é o 3652-1987 ou pelo 98131-8731. Santa Rita de Cássia, confecções, cortinas e persianas. Também em nome lá da Wizard, a maior e melhor escola de idiomas, aliás, estude na melhor rede de ensino. Lembrando que tem sempre uma Wizard bem pertinho de você. Aqui na cidade, fica na Avenida Fernando Costa, número 264, bem no centro da cidade. Telefone para contato é o 3652-5444 e tem também o 998-494544, o Wizard. Vamos lá começar com as informações então do esporte. A gente começa aí no final de semana, no sabadão, que tivemos o início de mais uma rodada do nosso Brasileirão. Em campo tivemos aí o Ceará e também o Sport, dando o pontapé inicial ainda no sábado, aonde o Ceará foi mortal aí diante do Sport, fazendo valer-se, né, da fragilidade aí da equipe pernambucana e também jogando como mandante. O Vozão não fez uma grande partida na tarde do último sábado no Castelão, mas soube aproveitar aí bem as oportunidades que teve e venceu o Leão pelo placar de 2-0 e encosta de vez também aí na briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro. Tivemos também o Vasco e Fortaleza, que foram a campo também no sábado, na primeira partida, marcando também aí a estreia de Fernando Diniz em São Januário. O Vasco dominou o Fortaleza, venceu pelo placar de 3-0 também. O Nuno abriu aí o placar nos primeiros minutos do primeiro tempo. O Leão do Psi até chegou a equilibrar as iniciativas, mas o Vasco voltou aí a marcar no início do segundo tempo com o Veguete. E pertinho do fim, o argentino marcou novamente para encerrar então também o placar. Tivemos também São Paulo a campo, aí São Paulo e Grêmio, né? O São Paulo que esteve jogando em casa no Morumbis, começou perdendo a partida aí, porém conseguiu aí retomar o seu futebol, né? Conseguiu retomar a posse aí e venceu pelo placar também de 2-1 aí em pleno Morumbis, e você acompanha como foi também o jogo. Uma vitória merecida, mas suada. O São Paulo superou o Grêmio na noite do último sábado por 2-1 no Morumbis e voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro após 3 jogos. O time saiu em desvantagem através de Aravena, mas virou a partir dos gols de Arboleda e André Silva e deu um respiro ao técnico Luiz Ubeldia. A segunda vitória no Brasileirão foi fundamental para amenizar a pressão sobre o São Paulo neste início de competição. O resultado afasta o tricolor paulista do Z4 e o coloca na parte de cima da tabela de classificação. A equipe pulou para o 9º lugar do torneio com 12 pontos. Já os gaúchos voltam para a zona de rebaixamento com 9. O São Paulo agora vira a chave para a Copa do Brasil. Na terça-feira, às 21h30 pelo horário de Brasília, o time vai até Recife para enfrentar o Náutico pelo jogo de volta da terceira fase da competição. O tricolor largou em vantagem no confronto ao vencer na ida por 2-1 de virada. No mesmo dia e horário, o Grêmio recebe o CSA, também pela terceira fase do torneio nacional. O Imortal perdeu a primeira partida pelo placar de 3-2 e precisa ganhar por 2 gols de diferença para poder então se classificar.
Resultado importante, né? Que acaba afastando também o São Paulo do Z4 aí da tabela do Brasileirão. Daqui a pouquinho mais do nosso Brasileirão, as partidas também que tivemos aí no domingo. Mas antes, eu venho para falar em nome de Agropecuária Bichos e Companhia, lugar para você cuidar bem do seu bichinho de estimação. Rações, acessórios, banho e tosa, artigos para pescaria, aquarismo e muito mais para você conferir. A loja completinha para você na rua 15 de novembro, número 1117. Telefone para contato é o 3652-4675, Agropecuária Bichos e Companhia. Em nome também lá de AM Metais, a empresa que faz a diferença aqui na cidade, leva lá o seu material, dá um destino correto, você vai estar ajudando o meio ambiente, vai estar dando destino correto aí para esse material e ganhando dinheiro. Para entrar em contato com a equipe é muito fácil, é só você ligar no 3652-1599 ou pelo WhatsApp, que é o 981 71 2810, AM Metais. E vamos lá para o nosso Brasileirão, que continuou com tudo no domingo, né? Tivemos aí, inclusive, o pontapé inicial também, às 4 horas da tarde, na Neoquímica Arena, Corinthians e Santos, né? Um jogo importante aí para ambas as equipes. Corinthians venceu pelo placar de 1-0, na verdade 2 gols do Roberto, um acabou sendo aí anulado por conta de uma falta no início da origem aí da jogada. E esse placar que ajudou o Corinthians na subida aí da tabela e acabou afundando um pouquinho mais o Santos aí na parte de baixo do Z4, e você acompanha também com a gente agora. O Corinthians venceu o Santos na tarde do último domingo na Neoquímica Arena por 1-0 e afundou o rival no Z4 do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória, que coloca o Timão próximo ao G6, foi marcado por Yuri Alberto. "Eu mando aqui", foi a frase em tom de confiança dita por Alberto logo após de fazer seu segundo gol contra o Santos, que depois seria invalidado pela arbitragem. Mesmo assim, é correto dizer: o centroavante manda na Neoquímica Arena. Com 44 gols marcados, um no clássico do último domingo, o atacante se tornou artilheiro isolado do estádio do Corinthians. Ele estava empatado com o Romero, que tem 43. A equipe do Parque São Jorge pulou para o 8º lugar na tabela de classificação com 13 pontos. A distância para o 6º colocado, Bahia, de apenas 2. O Peixe, por sua vez, fica estacionado na penúltima colocação com 5. Corinthians e Santos agora viram a chave para a Copa do Brasil. Na quarta-feira, às 21h30 pelo horário de Brasília, o Timão mede forças com o Novo Horizontino, na Neoquímica Arena, pelo jogo de volta da terceira fase do torneio. A equipe de Dorival Júnior conta com a vantagem de 1-0 e precisa de um empate para avançar. Já o Peixe viaja para Maceió e encara o CRB um dia depois no estádio Rei Pelé, às 21h30, por uma vaga nas oitavas de final. O alvinegro praiano não saiu do empate de 1-1 na primeira partida disputada na Vila Belmiro e terá que vencer para passar de fase. Tá aí, vitória importante também do Corinthians, então, pelo Brasileirão, já a 9ª rodada. No domingo tivemos ainda também Bahia e Vitória aí indo a campo, também jogo importante aí para ambas as equipes em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, aonde nem uma expulsão aí aos 4 minutos de jogo impediu o Bahia de ampliar a sequência invicta sobre o seu maior rival na Arena Fonte Nova. O tricolor perdeu Jean Lucas, expulso por agressão aos 4 minutos de jogo, mas contou também com o gol de Eric Pulgar aí para poder abrir o placar. Ficou em 2-1 também esse jogo, Bahia e Vitória. Tivemos ainda Juventude e Fluminense também a campo aí no domingo, um jogo sem grandes destaques, mas com uma reviravolta bem no finzinho da partida. O Juventude e Fluminense empatou em 1-1 em uma tarde chuvosa também aí no Alfredo Jaconi pela 9ª rodada. Os gols saíram todos no segundo tempo também. O resultado para os cariocas aí foi numa boa jogada da infiltração, consegue os 12 pontos também já na tabela do Brasileirão. Também Flamengo e Botafogo, né? Praticamente aí um clássico carioca ocorrendo também no domingão. Flamengo e Botafogo não saíram do 0-0 no placar, clássico movimentado
no Maracanã, com chances aí para os dois lados. As equipes brigaram bastante, viram os dois goleiros trabalharem bastante também. E no fim sentiram falta dos desfalques, né? O Arrascaeta aí do lado rubro-negro e o Arthur pelo alvinegro. Pior para o Flamengo esse resultado, né? Que era mandante da partida, e vê o Palmeiras aí, o seu adversário direto na briga de cima, acabar avançando, né? E falando em Palmeiras, tivemos aí Bragantino e Palmeiras, jogo esse que ocorreu no domingo também, jogo que ocorreu em Bragança Paulista, né? O Palmeiras até saiu atrás no placar, Bragantino começou vencendo aí de 1-0, porém o Palmeiras conseguiu virar o jogo, 2-1 aí o placar final, que mantém o Palmeiras líder do campeonato até então, e você acompanha também aí como foi o jogo. De virada, o Palmeiras venceu o Bragantino por 2-1 na noite do último domingo, dia 18, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Com a vitória, o Verdão abriu momentaneamente 4 pontos na ponta da tabela e segue isolado na liderança do Campeonato Brasileiro 2025, após 9 rodadas até aqui. Murilo e Maurício fizeram os gols do Palmeiras. O volante Gabriel marcou para o Massa Bruta, que segue entre os líderes da competição. O Palmeiras segue na liderança do Brasileirão. Com a vitória do Verdão, ele chegou aos 22 pontos em 9 jogos e abriu 4 pontos de vantagem sobre o Flamengo, o segundo colocado até então na tabela. O Bragantino segue entre os líderes. É o terceiro com 17, mas pode ser também ultrapassado, já que o Cruzeiro jogou no último domingo e também, claro, reduzir essa vantagem do Verdão com isso na liderança. As duas equipes voltam a campo na quinta-feira, dia 22, pela Copa do Brasil. O Bragantino recebe o Criciúma às 21h30. Antes, às 19h30, o Palmeiras enfrenta o Ceará pelo Brasileirão. O Verdão mede forças com o Flamengo no próximo domingo, às 16 horas pelo horário de Brasília, em São Paulo. Já o Massa Bruta vai a um campo um dia depois, às 20 horas, quando recebe o Juventude. Aí, vitória importante de virada, né, do Palmeiras, fora de casa, jogando aí, segue líder então também do Brasileirão momentaneamente aí. Também Cruzeiro e Atlético Mineiro estiveram a campo aí no último domingo, também em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Diante de mais de 61 mil pessoas, Cruzeiro e Atlético ficaram no 0-0 em pleno Mineirão. A partida fechou aí a 9ª rodada também do Brasileiro. Na melhor chance do primeiro tempo, Lucas Silva acertou a travessão de Everson. Na segunda etapa, apesar da pressão cruzeirense, Júnior Santos também desperdiçou aí chances para o Galo, né? Por fim, tivemos aí o Atlético, que caiu 2 posições na classificação do campeonato. Não foi um bom resultado para nenhuma das duas equipes aí também no nosso Brasileirão. Tivemos ainda Internacional e Mirassol. O pessoal também esteve a campo no domingo e ficou no empate, placar aí de 1-1 no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Leão abriu o placar aos 7 minutos do primeiro tempo. E depois tivemos aí o Inter conseguindo também esse empate, então tudo igual também, encerrando assim a 9ª rodada do nosso Brasileirão, que agora o pessoal vira um pouco a chave, né? O Brasileirão volta no próximo final de semana, porque agora no meio da semana vem aí a nossa Copa do Brasil. Então o pessoal já começa a se preparar também para mais um campeonato aí em andamento. Vamos lá falar também um pouquinho de Fórmula 1. Tivemos, depois de 2 semanas, né, a volta aí também do GP da nossa Fórmula 1 na Itália, a Emília-Romanha, onde tivemos Max Verstappen chegando aí em primeiro lugar no pódio, e você acompanha como foi também a corrida. Depois de 4 GPs de tentativas frustradas desde o último triunfo no Japão, Max Verstappen, enfim, voltou ao topo do pódio. O holandês passou o pole Oscar Piastri na largada do GP da Emília-Romanha no último domingo e ainda contou com a sorte de 2 bandeiras amarelas para manter-se na liderança de ponta a ponta à frente de Lando Norris e do australiano da McLaren, Gabriel Bortoleto, foi o 18º.
A prova não foi tão movimentada, mas os pilotos tiveram que manejar as estratégias através das paralisações e lidar com a alta degradação dos pneus. A Fórmula 1 estreou a gama mais macia dos compostos neste fim de semana. Verstappen fez sua troca de compostos exatamente nas duas bandeiras amarelas, o que evitou que ele perdesse posições devido às paradas. Os fatores impactaram as corridas da McLaren e da Ferrari. Norris foi de quarto a segundo lugar e Lewis Hamilton de 12º a quarto, seu melhor resultado até aqui desde a vitória na corrida sprint do GP da China. Já Piastri e Charles Leclerc foram facilmente ultrapassados no fim da prova por estarem com pneus mais desgastados e não terem parado sobre o segundo safety car. Max, que conquistou seu quarto triunfo seguido em Imola, chega agora a 65 vitórias na carreira e 2 no campeonato de 2025. Ele possui metade das 4 vitórias do líder Piastri e permanece na ponta da tabela de pilotos com 146 pontos, contra 133 de Norris e 124 do holandês da RBR. A diferença é de 22 pontos. Bortoleto largou em 14º e manteve a posição no começo da prova, porém acabou perdendo as posições que ganhou posteriormente devido a um pit stop lento na volta 14. Sem ritmo e sendo ainda o único a seguir a estratégia de 3 paradas, adotando pneus médios na última, ele não conseguiu ir além na prova. Ficou 6 posições atrás de Nico Hülkenberg, colega da Sauber, que terminou em 12º. Fórmula 1 retorna já no próximo fim de semana, em 25 de maio, com o GP de Mônaco. A prova será válida como a 8ª da temporada. Tá aí, pessoal, também nossa Fórmula 1. Semana que vem volta aí também mais um GP, né? O GP agora de Mônaco aí, para o pessoal também já se preparando e você poder acompanhar no próximo domingão. Daqui a pouquinho mais do esporte para você, em nome também lá da Vero. A Vero sempre com os melhores planos, a internet de qualidade para você. Você acompanha o recadinho que chega pra gente também. Bem-vindo à sua admirável internet nova. Admirável internet nova. A Vero põe o mundo ao meu dispor. Fibra e muito conteúdo. Na sala, no quarto, onde for. Aqui, o sinal é bem mais potente por causa do novo Wi-Fi 6. Quero música, vídeo e também TV, mas o papai dançando é melhor nem ver. Admirável internet nova. É a nova Vero. É a nova Vero. Admirável internet nova. Vero, do tamanho do seu mundo. Já aproveito para falar também do restaurante Fogão de Lenha, o Canto da Chuleta, o canto mais gostoso do Brasil. Vai lá para os Altos do Arco-Íris, onde você vai encontrar o chopp mais gelado, as melhores porções, agora também contando lá com os combos. Você escolhe aquela combinação que você mais gosta. Restaurante Fogão de Lenha é o Canto da Chuleta. E vamos lá com informações que chegam pra gente referente também à seleção brasileira, a CBF. Tivemos aí, né, também o afastamento do Edinaldo Rodrigues, que até então era presidente aí da CBF, e o pessoal já começa a preparação para uma nova eleição e um novo presidente aí ser eleito. E você acompanha como anda também os bastidores. As novas eleições para o comando da Confederação Brasileira de Futebol serão no dia 25 de maio. A informação está na página da CBF. O prazo para o registro de chapa começa no próximo domingo, dia 18, e termina na terça-feira, dia 20 de maio. Neste sábado sai o edital de convocação. A CBF vai realizar as eleições para cumprir a ordem da Justiça do Rio de Janeiro, que determinou a escolha dos novos dirigentes o mais rápido possível. Serão eleitos o presidente da Confederação, 8 vice-presidentes, 3 membros efetivos e 3 suplentes do Conselho Fiscal para o período de 2025 a 2029. O comunicado é assinado por Fernando Sarney, um dos 8 vice-presidentes da CBF e interventor interino da entidade, escolhido pela Justiça Fluminense depois que a corte afastou o então presidente Edinaldo Rodrigues. A decisão também anulou um acordo anterior confirmado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que deixava
Edinaldo no comando da CBF e tentava botar fim à disputa pela presidência da entidade que se arrasta desde 2022. O vice-presidente da Confederação, Fernando Sarney, pediu a Gilmar Mendes o afastamento de Edinaldo Rodrigues depois desse acordo, alegando a incapacidade mental do ex-vice-presidente da Confederação, Antônio Carlos Nunes de Lima. E também a possível falsificação da assinatura de Nunes no documento de acordo que mantinha Edinaldo na presidência da CBF. Mendes rejeitou o pedido e determinou que a Justiça do Rio avaliasse as alegações de Sarney. Foi esse o motivo pelo qual o desembargador fluminense Gabriel de Oliveira Zefiro anulou o acordo, afastou Edinaldo Rodrigues e nomeou Fernando Sarney interventor interino da CBF, determinando eleições para a presidência da entidade o mais rápido possível. A briga pelo comando da CBF envolve denúncias de irregularidades nas eleições para a presidência da entidade desde 2017, má gestão dos recursos e gastos abusivos. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri. Aí, pessoal, começa então, todo esse esquema para ter uma nova eleição e assim um novo presidente para a CBF. Lembrando que o pessoal tem pressa, eles querem pelo menos já um presidente eleito antes de já ter o primeiro jogo aí do Brasil, tendo o Ancelotti à frente, né? Ancelotti que começa o seu contrato aí com a seleção brasileira também a partir do dia 26. Então vamos aí acompanhar os próximos episódios aí da nossa CBF, da nossa seleção. Daqui a pouquinho informações chegando para você em nome também de Fantasy Sports. Pessoal, é o seu site de apostas esportivas. Aproveita aí que está com tudo os campeonatos nacionais, internacionais e coloca fé naquele seu palpite, na sua aposta. Aliás, você sabe que ali é a sua plataforma confiável para as experiências emocionantes e também apostas bem-sucedidas. Então vem você também fazer parte da Fantasy Sports. E vamos lá falar um pouquinho do futebol internacional também, porque tivemos chegando ao fim, a nossa La Liga, o campeonato espanhol, onde Barcelona foi consagrado aí o grande campeão também na rodada, do ano, aliás, dessa temporada, e você acompanha também como foi essa grande final para eles. O Barcelona é o grande campeão da temporada 2024-2025 de La Liga. O clube catalão venceu o Espanyol na última quinta-feira por 2-0 no estádio e levou seu 28º título do campeonato espanhol. Lamine Yamal com um golaço no início da segunda etapa e Fermín López, marcando no finalzinho, garantiram o troféu para o Barcelona com 2 rodadas antes do fim de La Liga. A vitória deixou o Barça com 85 pontos, 7 a mais que o rival Real Madrid, segundo colocado. Restando apenas 2 jogos, os culés não podem mais ser alcançados pelos merengues. O título completa a grande temporada do Barcelona no futebol espanhol com a tríplice coroa. O clube blaugrana desbancou o Real Madrid em todas as competições nacionais, vencendo o maior rival na Supercopa da Espanha, na final da Copa do Rei e agora levando a melhor também em La Liga. O Barcelona suou para vencer o Espanyol e sair com o troféu de La Liga. No primeiro tempo, as melhores chances acabaram sendo do time mandante, que soube fechar os espaços e complicar o jogo do Barça. Logo aos 3 minutos, Urco Gonzalez recebeu o belo passe na frente de Roberto Fernandes, mas errou a finalização e chutou para fora. O Espanyol voltaria a ter uma grande chance com Javi Puado aos 15 minutos. Ele ganhou na velocidade da marcação, mas parou em uma grande defesa de Schizen. Na etapa final, o Barcelona voltou melhor, conseguiu encontrar espaços e abriu o placar com sua joia Lamine Yamal. O jovem recebeu na direita, cortou para o meio e mandou um lindo chute no ângulo, de perna esquerda, aos 7 minutos. O gol deixou o Barcelona mais tranquilo no confronto. O time de Hans Flick administrou o resultado, enquanto o Espanyol não conseguia repetir as mesmas jogadas do primeiro tempo. Aos 80 minutos, Cabrera foi expulso após agredir Lamine Yamal, complicando ainda mais a situação dos mandantes, que ainda viram Fermín López marcar o gol do título culé nos minutos finais.
E aí, pessoal, as informações também da La Liga. Tivemos então o Barcelona, né? O grande campeão aí da temporada. Aliás, uma grande temporada aí para o Barcelona. Bom, pessoal, ficando por aqui também o nosso Esporte Notícia. Agradecer a Aérea pela técnica, você que esteve também acompanhando com a gente. Eu volto agora amanhã pela manhã, às 9 horas com Cultura Hits. À tarde tem mais esporte para você. Desejo a você uma ótima tarde, uma ótima noite. Fiquem todos bem e até mais.